ter uma reunião com o Marcelo para definir certinho, entendeu? Mas é isso. Beleza? Valeu! Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer maior ainda estar o nosso antigo, futuro, atual preceptor Igor, sempre será. Ele é uma pessoa muito querida por todos nós, tanto da clínica quanto da nefrologia, da escola. É um orgulho muito grande ver onde ele chegou, onde ele está, e uma honra também poder estar entre nós, compartilhando sempre o conhecimento de forma precisa e de forma atual. Muito obrigado, Igor, pela presença. Nada, é um prazer estar aqui sempre conversando com vocês. E só compartilha comigo a possibilidade de compartilhar a tela, só um minuto. Tá, vou deixar. Ou então você me torna anfitrião que eu consigo compartilhar sem problema. Isso. Não tem problema. Eu te tornei anfitrião agora. Pronto. Então, Boa. quem Igor, só uma coisinha. Você consegue me devolver o host para eu admitir o pessoal? acho que consigo. Vai. Se eu não conseguir, eu admito aqui, pode ser? Pode ser sim. É só me avisar aqui. É que vai aparecer para você. Eu não vou saber quem que vai entrar, quem está na pendente. Eu vou manejando aqui, tranquilo. Beleza. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Igor. Eu já fui preceptor da nefrologia da escola, igual os meninos são agora. Faço parte do serviço atualmente. Eu fico lá no ambulatório de nefrolitíase e tubulopatias e lá na diálise no 10º andar. Então, todos vocês vão rodar comigo, quem não conhece, né? Eu sou atualmente preceptor da nefrologia do Einstein também, tem alguns meninos meus por aqui. E eu tenho um desafio hoje, né, que é falar de distúrbio de potássio de fisiologia da prática clínica. Agradecer aí os homens e a equipe da preceptoria pelo convite. Vamos tentar tornar um tema que é relativamente mais complexo em simples, né? Então, vamos começar falando sobre a homeostase do potássio. Quando a gente pensa em potássio corporal, a gente pensa sempre no intracelular, porque a grande maior parte aqui do nosso potássio corporal está no intracelular. 98% dos 50 mEq por quilo que a gente tem no nosso organismo está no intracelular. E só 2%, que é o que a gente valoriza muito clinicamente, é o potássio que a gente acaba dosando no soro, está no compartimento extracelular, e dentro o compartimento extracelular tem um compartimento intravascular. Então, a gente tem uma ingesta diária que fica em torno de 70 a 100 mEq por quilo, mais ou menos 2 mEq por quilo dia. E esse potássio que é ingerido é distribuído entre os compartimentos, e a gente vai falar um pouquinho disso, e depois o excesso desse potássio é excretado. Vejam que a gente tem uma ingesta de 70 a 100 mEq por dia e tem uma excreção de potássio predominantemente pela urina, 90% pela urina, de também 70 a 100 mEq. Então, a gente tem um balanço neutro aqui de potássio no nosso dia a dia, né? As fezes correspondem mais ou menos 10% da excreção de potássio, né?
A gente tem absorção de potássio em quase todo o trato gastrointestinal, desde o estômago delgado até o inicinho do cólon. A gente tem absorção de potássio. E a gente tem eliminação do potássio, secreção, excreção na parte distal do cólon e principalmente no rim. E tem vários mecanismos que regulam a absorção ou a eliminação desse potássio corporal, né? Para falar um pouquinho do balanço interno do potássio, depois que o potássio entra no corpo, o que acontece com o potássio? Eu acabei de falar para vocês que 98% do potássio está no intracelular. Então, a gente tem a maior carga de potássio, de cerca de 4.000 mEq de potássio corporal que a gente tem. 3.000 está nas células musculares, principalmente células muscular estriada esquelética, mas também no cardiomiócito. Não é à toa que os principais sintomas de hipo ou de hipercalemia são neuromusculares e cardiovasculares, né? E não é à toa que quando a gente tem insulto nesses órgãos, por exemplo, quando você tem um insulto na célula muscular estriada esquelética, uma rabdomiólise, você tem liberação franca e maciça de potássio. Os outros dois órgãos que servem de compartimento também de potássio são o fígado e as células sanguíneas em bem menor monta, bem menor quantidade do que a célula muscular estriada esquelética. E esse shift celular do intracelular para o extracelular, ele é modulável, né? Ele é modulável pelo quê? Pela própria concentração de potássio. Se o potássio no intravascular, né, naquele que faz parte do fluido extracelular, está baixo, ele vai favorecer a saída do potássio da célula para tentar repletar esse potássio intravascular. A acidose aumenta o risco de potássio intravascular. Hiperosmolaridade, agonista alfa-adrenérgico, exercício extenuante, tudo isso favorece o efluxo de potássio do meio intracelular para o meio extracelular. E o influxo acontece nas situações contrárias. Aqui está errado, né? Obviamente, a hipercalemia, não a hipocalemia, mas hipercalemia, alcalose, agonista beta-adrenérgico, insulina e até aldosterona favorece o influxo do potássio que está no conteúdo extracelular para o intracelular. E é importante a gente saber essas medidas de shift, como elas atuam, porque a gente vai poder utilizar desses mecanismos para fazer tratamento de hipercalemia, né? Então, só falando um pouquinho mais a fundo como é que isso acontece, quando a gente tem ativação da insulina lá no seu receptor, aqui uma representação esquemática de uma célula muscular estriada, né? ou um receptor beta-agonista, isso vai gerar uma cascata intracelular, que é diferente um pouco para a glicose e para a insulina do que para a beta-2 agonista, aqui com fosfatidil inositol trifosfato, e aqui com AMP cíclico, mas em última análise, essa cascata intracelular leva à fosforilação de ADP-ATP, ativando a sódio-potássio ATPase. Então, você tem ativação de sódio-potássio ATPase e inclusão do potássio que está aqui no meio extracelular para o meio intracelular. Tá? Então, insulina e catecolamias favorecem a entrada de potássio na célula e o mecanismo predominante parece ser esse. Outras situações que alteram o potássio, favorecem um shift transcelular de potássio, são o próprio exercício físico. O mecanismo é pouco compreendido, mas isso é importante. A gente tem distúrbios de potássio associados com exercício físico extenuante, desde rabdomiólise por excesso de exercício até paralisia periódica hipocalêmica, que pode ter a ver com atividade física, né? Então, o exercício é um potencializador da saída do potássio do meio intracelular. A osmolaridade, o aumento da osmolaridade aqui na região extracelular aumenta a retirada do potássio da célula, né? E quando você tem distúrbio ácido base, isso também acontece, né? Para distúrbio ácido básico, é um pouquinho menos simples do que a gente imagina que tem acidose, o troca potássio com H+ para dentro da célula, né? A gente pode ter dois tipos de acidose metabólica praticamente, né? Uma acidose dita orgânica e uma acidose dita inorgânica ou mineral. Nas acidoses orgânicas, como por exemplo cetoacidose diabética, você tem beta-hidroxibutilato, acetoacetato ou
acidose lática, por exemplo, você tem transportador de ácido orgânico aqui na membrana celular e que vai essa substância para dentro do intracelular também, junto com H+. E por que isso é importante? Porque isso não permite que eu tenha grandes trocas, grandes shifts de potássio aqui para o intracelular. Por isso que a gente não costuma ver, não é comum pegar uma cetoacidose em um paciente que está super hipercalêmico, uma cetoacidose com potássio de 7, ou uma acidose lática com potássio de 7, a não ser nos extremos dessas doenças, né? Mas nos quadros mais leves, moderados, isso em geral não acontece. O que é diferente quando você tem uma acidose que não é orgânica, que é mineral. Por exemplo, quando eu tenho uma acidose tubular renal ou quando eu tenho uma diarreia, aí eu não vou ter trocador de ácido orgânico e H+ aqui na membrana da minha célula, e aí por isso o sódio acaba trocando com o sódio, que aí eu consigo estimular a formação a saída, a não entrada do potássio através da sódio-potássio ATPase. Então, as acidoses minerais predispõem mais o indivíduo a fazer hipercalemia do que as acidoses orgânicas, e o mecanismo parece ser esse que eu acabei de mostrar aqui, né? Quem que é o grande regulador do potássio do nosso organismo, gente? Claro, o órgão mais importante de todos, o rim, né? Então, vejam que a gente filtra aqui cerca de 180 litros de sangue por dia, né? Se a gente for considerar uma taxa de filtração glomerular normal. Se a gente considerar um potássio sérico entre 4, 4,5, um potássio sérico normal, multiplicar por essa volemia, você vai ver que quase 800 mEq de potássio é filtrado todos os dias em decorrência disso, né? Imagina se a gente não tivesse a parte mais importante do rim, que é o túbulo, funcionando de forma adequada e ligeira para resgatar todo esse potássio que é perdido, né? Então, a gente precisa ter um aparato celular nas diversas fases do túbulo aqui, muito, muito, muito bem aplicado, muito importante, para eu poder fazer essa homeostase da melhor forma possível, né? Vejam aqui que 2/3 do potássio que é filtrado, 65%, é reabsorvido aqui no túbulo proximal. Então, um sítio super importante de reabsorção do túbulo, desse filtrado glomerular que é rico em potássio, né? Mais ou menos 25% é reabsorvido aqui no ramo ascendente espesso da alça de Henle. E aí sobra ali meros 10% para ser intensamente regulado aqui na parte distal do túbulo distal, início do ducto coletor cortical, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre cada uma dessas partes, né? Vejam que no túbulo proximal, a gente tem praticamente transporte passivo de potássio, né? Então, a gente tem a bomba de sódio potássio ATPase funcionando aqui, promovendo um gradiente eletroquímico e de concentração para absorção via canais de sódio de glicose, aminoácidos, ácido úrico, fosfato, tudo aquilo que a gente já sabe que é absorvido no túbulo proximal. Agora, a gente não tem uma absorção transcelular efetiva de potássio nessa região. A gente tem até eliminação um pouquinho através do canal chamado RUNC. Mas grande parte desse potássio, desses 2/3 do potássio, é absorvido aqui no túbulo proximal por via paracelular. Qual que é a importância de saber isso? Eu não consigo, de forma efetiva, induzir caliorese, né, induzir perda renal de potássio de forma específica aqui no túbulo proximal. Se eu quiser induzir perda renal de potássio aqui no túbulo proximal, eu vou ter que dar uma droga que aumenta a osmolaridade nessa região e que diminui esse gradiente eletroquímico, por exemplo, um diurético osmótico, manitol. Eu vou ter que dar uma droga que vai inibir a anidrase carbônica e vai diminuir a absorção de bicarbonato, vai também alterar o gradiente eletroquímico, por exemplo, acetazolamida, topiramato, etc. Mas esse efeito é muito inespecífico, né? Eu tenho que alterar outra via e não só via de potássio para eu poder realmente ter uma ação efetiva nessa região. Então, aqui a maior parte da absorção
do fluido do lúmen tubular é por via paracelular. No ramo ascendente espesso, a coisa começa a ficar um pouquinho mais específica, né? Lembra que aqui 25% do potássio é absorvido. Como é que é realizada essa absorção? Também existe um gradiente eletroquímico, né, onde o lúmen está positivo em relação à célula e o túbulo interstício aqui, a célula, o sangue, né, que está passando no capilar aqui peritubular, e esse gradiente eletroquímico é mais uma vez realizado ali pela sódio-potássio ATPase. A gente tem alguns transportadores de importância clínica aqui no transporte de potássio. O principal deles é a sódio-potássio 2-cloretos, que está aqui. Por que isso é tão importante? Porque que aqui é o sítio de ação da furosemida, né? A furosemida se liga aqui no sítio do cloro, impede a ação dessa bomba e a perda renal de potássio ocorre de forma importante. Por quê? Porque 25% do meu potássio é absorvido aqui nessa região, né? De outra forma, eu tenho mutação nessa proteína. Tem uma forma de Barter antenatal que pode ter essa proteína mutada, e aí eu vou ter hipocalemia e todas as outras decorrências de todos os outros achados clínicos associados a essa síndrome por mutação. Se eu tiver alteração nessa bomba de potássio aqui, que leva à saída novamente do potássio, eu também vou ter perda renal de potássio. E a gente tem uma síndrome de Barter aqui, que é tipo 2, que pode ser associada à mutação desse canal, né? A gente tem um canal de cloro aqui, que caso inativado, também leva a perda renal de potássio. Então, a gente tem diversos sítios aqui, só para citar alguns, que quando modificados ou por farmacoterapia ou por doença clínica, podem ocasionar perda renal de potássio, hipocalemia, e é um sítio importante de hipocalemia, porque aqui, como a gente já viu, 25% do potássio é absorvido, né? Quando a gente chega mais no túbulo distal, lembrem-se que 10% só da absorção de potássio está naquela região, mas é uma região extremamente modulada, né? E como acontece essa modulação? No túbulo contorcido distal, na parte mais inicial, a gente tem um canal, a gente sempre tem a bomba de sódio-potássio ATPase fazendo esse gradiente eletroquímico, mas a gente tem um canal aqui no lúmen tubular, que é de sódio-cloreto, que é sensível a tiazídico. Então, a inibição desse canal aqui, por um tiazídico, leva à perda adicional de potássio através do canal RONC, e além disso fica mais sódio no dentro do lúmen tubular para seguir adiante, favorecer a perda de potássio aqui mais à frente. Quando eu chego na segunda parte aqui desse túbulo contorcido distal, eu começo a ter o canal epitelial de sódio. Esse canal epitelial de sódio ele é super importante na regulação do potássio. Por quê, gente? Porque ele é modulado por um hormônio que é super importante no controle do potássio, que é a aldosterona, né? Então, a aldosterona, eu vou mostrar com mais detalhes um pouquinho mais à frente, estimula a aplicação desse canal na membrana do lúmen tubular, e a absorção, estimulação da absorção desse sódio que permite que depois, mantendo o gradiente eletroquímico, esse potássio saia da célula e seja eliminado, né? Então, a ação da aldosterona, já que a partir daqui, da porção distal do túbulo contorcido distal, vai ter uma ação importante, né? O que eu coloquei registrado aqui? Como é que é feita essa inibição? Por que a gente tem esse canal de sódio-cloreto aqui, que é sensível a tiazídico? A gente nasceu com um canal que é para o tiazídico agir, uma droga que a gente criou, né? Então, ele tem uma ação que é fisiológica, ele é modulável aí pela ação da angiotensina 2 e até pela hipocalemia, e a gente consegue, através do mecanismo de sinalização intracelular, que leva em conta essas quinases sem lisina, with no lysine kinases, WNK, leva a fosforilação desse canal e aí inibe estimula, nesse caso de hipocalemia e angiotensina, a ação desse canal, e aí eu consigo não eliminar potássio, né? Então,
existe um mecanismo fisiológico por trás que explica a presença desse canal aqui no túbulo distal, né? Quando eu chego lá no ducto coletor cortical, e aí a célula principal é uma grande célula envolvida nisso, é que eu tenho, assim como na porção distal do túbulo contorcido distal, a presença do canal epitelial de sódio. Então, vejam, na presença da aldosterona, a aldosterona se liga ao seu receptor mineralocorticoide, que é intracelular, não está na membrana. Então, ela atravessa a membrana celular, chega no receptor de aldosterona, de mineralocorticoide, e transduz-se uma cascata de sinalização intracelular que vai culminar no funcionamento aí do canal epitelial de sódio no lúmen tubular, né? Então, a ação da aldosterona vai estimular a absorção de sódio e, indiretamente, a eliminação de potássio. Então, por isso que no hiperaldosteronismo a gente tem retenção de sódio, essa retenção de sódio vai levar a hipervolemia, hipertensão e eliminação de potássio e hipocalemia, e você pode ter consequências relacionadas à hipocalemia depois, né? Então, o canal epitelial de sódio e a modulação pela aldosterona é algo essencial. O RONC, que é esse canal que indiretamente é ativado pela aldosterona para a eliminação do potássio corporal, é essencial de entender. E tem um outro canal aqui que é fundamental no entendimento do distúrbio de potássio, que é esse MAXK, né? O MAXK é um canal que ele tem uma fímbria que fica dentro do lúmen tubular, e ele funciona como um mecanorreceptor. Quando eu tenho fluido tubular em grande quantidade naquela região, ele elimina potássio. Ou seja, no paciente que está poliúrico, está hiperidratado, está poliúrico, ou você deu um diurético de alça lá no ramo ascendente espesso de Henle, chegou uma carga muito maior de sódio nesse tubo distal, arrastando água consigo, né? É a partir desse canal que você tem perda de potássio com fluxo urinário, com fluido tubular aumentado, né? Por outro lado, quando você tem obstrução do fluido urinário, quando você tem uma pós-renal, por exemplo, você pode ter hipercalemia de forma desproporcional, e um dos mecanismos propostos é através da inibição desse canal, do funcionamento do fluido tubular e da inibição desse canal, dito como MAXK. Então, 3 coisas importantes acontecem aqui na célula principal. A modulação da absorção ou da excreção de potássio, pela aldosterona. O outro é a eliminação do potássio através do RONC. E o outro é esse canal que é dependente do fluido tubular, que é o MAXK. Tá? O RONC ainda tem uma particularidade importante. Dentro da porção intracelular, que não está representada aqui, eu tenho uma molécula de magnésio. Então, na vigência de hipomagnesemia, menos magnésio vai se ligar nessa porção do portão de potássio aqui na parte intracelular do RONC, e aí uma quantidade maior de potássio vai ficar livre para sair da célula, né? do lúmen daqui da célula tubular em direção, do intracelular da célula tubular em direção ao lúmen tubular. É por isso que na hipomagnesemia pode ser uma causa de hipocalemia persistente. Aquele paciente que você está repondo potássio, não melhora, você vai, por acaso, checar o magnésio, ver que está baixo. Nossa, mas o que tem a ver o magnésio com a perda renal de potássio, né? Um dos mecanismos implicados é esse daqui. Ele ajuda a formar um portão intracelular aqui na RONC, tá? A célula intercalada tipo alfa tem uma importância no controle de potássio, entretanto, uma importância menor. Ela tem muito maior correlação com o controle ácido básico, né? Secreção de H+, lá para dentro do lúmen tubular e reabsorção de bicarbonato, do que propriamente relação com distúrbio de potássio. Por que eu coloquei isso daqui? Porque a gente pode ter mutações nessas células. Então, você pode ter mutação desse transportador aqui, cloro HCO3, você pode ter mutação da H+ ATPase, você pode ter mutação da H+ potássio ATPase, e todas essas mutações podem culminar num quadro de acidose tubular renal e com hipocalemia, né, na TR distal. Né? Então, nas formas hereditárias de ATR distal,
Muitas das mutações que a gente encontra na prática clínica acontecem nesses transportadores aqui e impedem a reabsorção de potássio, perda renal de potássio. Então, só tem uma importância bem menor do que a célula principal na regulação do potássio, mas é importante a gente discutir porque em algumas causas específicas essa alteração pode estar presente, né? É nessa célula também que a maior parte do amônio é excretado. Lembrem-se que um mecanismo importante de controle ácido básico pelo rim é a junção de amônio, né, NH3, com H+ para formar amônia, né? Grande parte do amônio é excretado, né, para o lúmen tubular, para se juntar lá com H+, nessa região específica do rim. Então, quando eu tenho disfunção dessa célula intercalada, eu também tenho dificuldade de acidificar a urina, eu tenho dificuldade dessa forma de eliminar o H+, e, portanto, de reabsorver potássio, já que eu tenho um cotransportador do tipo antiporte aqui, H+, potássio ATPase. Tá? Então, é um outro mecanismo aí possível para eu evidenciar perda renal de potássio, né? Então, assim, para resumir essa porção que é tão importante, já que no túbulo proximal difusão paracelular passiva, eu consigo regular pouco. Na alça de Henle ele é super bem regulado, 25%. Agora, a regulação fina do potássio acontece aqui mesmo na porção distal do néfron, né? Eu tenho lá, desde a porção mais inicial do túbulo contorcido distal até a porção mais distal do túbulo contorcido distal e do ducto coletor cortical. E aí aqui tem três coisas importantes na regulação do potássio que eu tenho que fixar. Uma delas é a chegada de sódio nessa região, né? Então, se eu não tenho um aporte de sódio de forma adequada nessa região, seja porque eu estou hipovolêmico, por exemplo, eu não vou conseguir ter regulação adequada de potássio, porque eu preciso ter absorção de sódio pelo ENaC, principalmente para eu conseguir eliminar meu potássio através da RONC, aqui, isso tudo modulado pela aldosterona. Eu preciso ter fluido tubular. Se eu não tiver fluido tubular, eu não vou ativar principalmente esse canal chamado MAXI-K para eliminar o potássio do organismo, e eu preciso que a aldosterona, que é outro mecanismo principal de controle de potássio, esteja atuando de forma adequada no seu receptor para eu conseguir eliminar o potássio do meu organismo. Então, são três momentos importantes, né? Então, chegada de sódio no distal, fluido tubular e ação adequada da aldosterona para eu conseguir me livrar todo aquele potássio que eu ingeri e manter o meu balanço neutro de potássio, já que 90% da minha excreção de potássio acontece no rim, e a parte que é mais modulável disso fisiologicamente é aí no túbulo distal. Existe um outro balanço de potássio externo que é através do trato gastrointestinal. Esse a gente entende bem menos do que a função renal, mas o que parece acontecer, a gente tem sensores de potássio, tanto no trato gastrointestinal mais alto, aqui no estômago, quanto no trato gastrointestinal bem mais baixo, lá no cólon, que ajudam a modular a eliminação de potássio lá no rim. Então, a gente tem aqui um feedback, um crosstalk intestino-rim, e que a gente entende ainda pouco como é que acontece isso, né? Mas o que a gente tem de mais recente, a gente consegue sentir essa ingesta aumentada de potássio. Se eu der uma carga de potássio para um paciente, esse meu paciente vai ter maior liberação de aldosterona, antes mesmo desse meu potássio ser absorvido, viu, gente? Então, parece ter uma conexão, de fato, aí do intestino com o rim, com a adrenal, com a modulação do potássio, vai aumentar a aldosterona, vai estimular a absorção de sódio lá através do meu canal epitelial de sódio e vai eliminar o meu potássio, principalmente pela RONC, né? Esse receptor entérico, ele bloqueia, ele age como se fosse um tiazídico aqui, né? Bloqueia a absorção de sódio, mais sódio chega no túbulo distal aqui para ser absorvido pelo ENaC para ajudar na excreção de potássio. Como exatamente acontece essa via de aferência aqui, a gente ainda não sabe, tá? Mas a gente consegue, a partir de trabalho experimental,
identificar isso. Deu uma carga de potássio por via interal, eu consigo observar logo aumento de aldosterona e eliminação renal de potássio. Tá? Então, esse parece ser um mecanismo importante, né? Então, vejam que o nosso organismo tem uma resposta em eliminar aquele excesso de potássio muito eficaz, né? Claro que a principal resposta está no rim. Então, se eu tiver um aumento na concentração plasmática de potássio, eu vou ter de efeito renal para conseguir me livrar desse potássio aldosterona, e a gente já falou como que ela faz isso, os próprios transportadores de potássio. De alguma forma eu vou aumentar o fluido tubular para conseguir aumentar a excreção de potássio, principalmente através do MaxiK, e a maior carga de sódio lá no túbulo distal vai favorecer a eliminação de potássio também. Essa é a principal defesa que a gente tem para se livrar desse potássio que está em excesso. Então, se a gente perde essa defesa, nas disfunções renais, na lesão renal aguda, na doença renal crônica, a gente tem a tendência a ter hipercalemia, e a fisiopatologia é multifatorial na maior parte dos casos, né? A gente tem mecanismos não renais, a gente pode ter liberação de insulina, de ativação de catecolamina endógena para tentar ali fazer um shift transcelular de potássio, baixar aquele potássio sérico de forma transitória, e a gente tem fatores intestinais que têm menor intensidade e que a gente entende menos como é que eles funcionam, mas a gente tem modulação por fatores intestinais também, tá? Só para não ficar muito chato, vamos um pouco para um caso clínico aqui para a gente raciocinar o que tudo um pouco como a gente conversou, e raciocinar como que a gente vai utilizar esses dados da fisiologia no diagnóstico diferencial e no tratamento. Então, aqui eu trouxe um paciente de 22 anos, sexo masculino, natural e procedente de São Paulo, solteiro, tem uma fraqueza generalizada há 2 dias e por isso ele procurou o pronto-socorro. Então, há 2 dias ele teve essa fraqueza progressiva de membros inferiores e posteriormente de membros superiores. Teve episódios recorrentes e semelhantes há 6 anos que nunca foram investigados. E atualmente houve incremento nessa intensidade do quadro após atividade física e ele ficou preocupado e resolveu procurar por atendimento médico. De história clínica adicional, ele referia diagnóstico de hipertensão há 1 ano. O pai e mãe são desconhecidos, então a gente não tem dados sobre a história familiar dos pais. Tinha umas queixas de palpitações quando tinha essas fraquezas, e medicação em uso estava em uso só apenas de amlodipino 10 mg por dia, né? Na admissão ele estava bastante hipertenso, 170 por 100, sem hipotensão postural, estava um pouco mais taquipneico, estava lúcido e orientado, não tinha nenhuma alteração cardiovascular, pulmonar, e tinha uma força muscular globalmente reduzida, uma força grau 3 em 5, e era o que chamava bastante atenção no exame físico, assim, uma tetraparesia flácida hiporreflexa. E exames complementares, então aqui a gente flagrou lá um potássio de 2,1. É a grande anormalidade que tem nos exames de sangue agora, e a gente por acaso conseguiu dosar potássio no xixi, creatinina na urina. E aí, gente, quem quer começar a se aventurar aqui em distúrbio de potássio? Salmito, quer escolher alguém ou escolho? Deixa eu ver aqui, então. Vamos no potássio. Cadê? Vamos de Bárbara. Vai, Babs, brilha. Eu não consegui prestar atenção no caso todo. Tem uma tetraparesia e foi no pronto-socorro por conta disso, é recorrente há 6 anos, nunca foi investigado. Ele, de antecedentes, é só hipertenso há 1 ano, usa amlodipino e tem 22 anos. E aí, no exame da admissão lá no pronto-socorro, colheram todos esses exames aqui. Aí, o residente da clínica foi te pedir ajuda. Mas só um potássio baixo, Uhum. E aí tinha um potássio de 25.
É de 25 a 125, normal? E 25. aí faz a relação com a creatinina, né? Tá, vamos ver. Eu com minha calculadora. Peraí que Explica aí eu pro tô pessoal o que fazendo. você está fazendo. Como? Explica o que você está raciocinando por trás. Ah, eu queria saber se a causa dessa hipocalemia dele seria por perda urinária, Tá? para tentar já diferenciar. E aí, a minha ideia era calcular a quantidade de perda urinária Uhum. para ver se seria a justificativa. Tá. Lá com essa perda, alguma coisa assim. E como é que você calcula isso? Eu calculo pela fração de excreção. Eu divido o potássio pela creatinina urinária e eu vou ver a osmolaridade urinária, né? Talvez. Tá. Não sei. Alguém pensa diferente da Bárbara ou quer ajudar a Bárbara? Petros. Oi, doutor. Bom, é um paciente com aflição renal normal, tá com potássio baixo. Nessas horas, assim, pela história, a gente tenta procurar se tem alguma coisa muito clara de perda. Geralmente, hipocalemia, a gente vê, é uma diarreia, uma perda gastrointestinal, às vezes tem uso de diurético. Como não tem nada muito claro, uma das ferramentas que a gente pode lançar a mão é bem isso que a Bárbara estava dizendo, né? De fazer a relação potássio sobre a creatinina urinária. Que o corte, se não me engano, é 13. Isso daí ajuda a diferenciar entre perdas urinárias e perdas pelo trato gastrointestinal. Como ele tem essa história de hipertensão, paciente jovem com alcalose associada, pelo menos assim, chamou a atenção para a hipótese de um hiperaldo primário. Mas se eu não me engano, não sei se é essa a unidade que a gente usa na creatinina urinária, né? Não sei se é miligrama por decilitro que a gente faz a relação para dar aquele 13, ou se já está na unidade correta. Se der menor do que 13, a gente pensa então que é uma perda extraurinária. Tá. E esse potássio aqui, como é que vocês manejariam ele no pronto-socorro? De tratamento mesmo. Bom, o tratamento é bem... Primeiro, a gente tem que fazer um eletro, né? Ver se tem alteração eletrocardiográfica e monitorizar o paciente, fazer a reposição de preferência, tanto VO como IV, porque está sintomática. A reposição, no caso, como vai ser feito pelo periférico, né? A gente tende a fazer uma concentração menor, depende do contexto que o paciente vai ficar, né? Se ele vai ficar monitorizado ou não. Se ele conseguir ficar monitorizado, como ele está sintomático, o ideal é que a gente faça mais rápido, faça até 20 mEq por hora, pelo IV. Se fosse numa situação ameaçadora à vida, dá para fazer até 40, né? Uhum. Não que... Tá. Assim. E uma coisa que não tem também é o magnésio, né? Então é importante a gente dar uma dosada do magnésio também, para baixo. Gente, ó, tem que lembrar, a hipocalemia mata também, né? Assusta menos do que hipercalemia, mas hipocalemia grave, igual esse paciente tem, menor do que 2,5, está associado ao aumento de mortalidade, né? A gente tem essa curva clássica que se aplica à maioria dos distúrbios eletrolíticos que vocês pensarem aí de mortalidade, né? Tanto o hiper quanto o hipocalemia ou qualquer distúrbio que vocês queiram está associado com aumento de mortalidade. Então, 2,1 é uma hipocalemia grave. Então, a gente tem que manejar esse paciente de forma realmente proativa, igual o Petros e a Bárbara estavam falando, né? Monitorar esse paciente com cardioscopia por conta do risco de arritmia, principalmente quando o potássio é abaixo de 2,5 ou tem sintoma neuromuscular grave, igual é o caso desse nosso paciente, porque a hipocalemia lembra o músculo, e principalmente o músculo cardíaco, pode ser realmente um sítio de ação do potássio, e distúrbio do potássio pode estar associado a alteração cardiovascular bem grave, né? A gente tem uma correlação aí da hipocalemia com a gravidade da hipocalemia, os achados eletrocardiográficos, que não é linear, né?
essa correlação, assim como a hipercalemia, é dependente muito da velocidade de que se instala esse distúrbio e se o paciente tem esse distúrbio cronicamente ou não. Em geral, quem tem uma hipocalemia crônica, por um distúrbio tubular, por exemplo, e de longa data, está mais acostumado, tem um cardiomiócito mais acostumado com aquela situação clínica e tende a ter menos alteração eletrocardiográfica. Então, cuidado, não é porque não tem alteração eletrocardiográfica que não é um distúrbio do potássio grave. Isso é válido para a hipocalemia, isso é válido para a hipercalemia também. E aí o clássico é ter aqui achatamento de onda T, aqui próximo de 3 de potássio, aparecimento de onda U só abaixo de 2,5, 2 de potássio, e alargamento aqui do intervalo QT, podendo levar até Torsades-de-Pointes aqui com potássio menor do que 2. Então, a gente realmente tem que valorizar a alteração eletrocardiográfica e correlacionar com o nível sérico e a manifestação clínica do meu paciente. Tem duas abordagens diagnósticas no tratamento na investigação da hipocalemia. Uma mais simplificada, que foi um pouco do que o Petrus falou. Então, gente, isso é o dia a dia mesmo. Você está lá no pronto-socorro, pega um paciente com potássio baixo. É história clínica. Nossa, esse paciente está tendo diarreia, usou diurético, está usando alguma medicação que causa hipocalemia, usou alguma droga que cause shift transcelular de potássio, beta-2 agonista, insulina, enfim. Aí, se eu, pela história clínica, exame físico, eu detecto um motivo mais claro, né, para minha hipocalemia, eu paro por aqui, minha investigação, não preciso prosseguir, né, e ser chato e pedir realmente potássio urinário, creatinina urinária, igual tinha esse nosso paciente, né. O paciente está com diarreia, até prova em contrário, a hipocalemia por conta da diarreia. Repõe o potássio, trata a diarreia e espera ver o que vai acontecer na resolução da diarreia com potássio, né? Quando a história clínica e o exame físico não são típicos, não tem nada muito claro na causa da hipocalemia no meu paciente, aí eu preciso raciocinar um pouquinho mais. E aí a presença ou a ausência de hipertensão vai ser importante. Lembra que a aldosterona é um dos principais reguladores do potássio lá no rim. Então, se eu tiver excesso de aldosterona, eu posso ter hipocalemia, né? Então, no paciente hipertenso, eu vou ter que pensar em hiperaldosteronismo, igual o Petrus pensou. 22 anos, hipertenso já há 1 ano, tudo bem, não era uma hipertensão grave, mas 22 anos está muito precoce para eu me tornar hipertenso. Eu tenho que pensar em causa secundária de hipertensão e hiperaldosteronismo, quando tem hipocalemia, ou mesmo no normocalêmico, é uma das causas de hipertensão secundária que eu tenho que raciocinar. Então, checar aldosterona e renina pode ser importante para eu dar esse diagnóstico. E aí, não tendo hipertensão, eu posso me valer de eletrólitos urinários para eu classificar esse meu distúrbio como perda de potássio porque o meu magnésio está baixo, através da RONC, como a gente já falou, ou eu tenho uma tubulopatia perdedora de potássio, Bartter, Guita, uma acidose tubular renal, ou eu tenho perda gastrointestinal que não ficou clara ali na minha história exame físico, porque o paciente nega, porque ele tem abuso de laxativo, ele tem forma purgativa, né, de distúrbio alimentar. Então, essa é uma forma mais simplificada da gente raciocinar. De uma forma um pouco mais detalhada, eu posso sim utilizar a relação potássio-creatinina para eu raciocinar o que está acontecendo, por que o meu paciente está hipocalêmico, né? Então, na vigência de hipocalemia, se eu tenho uma relação potássio-creatinina em mEq por grama, e pode ser amostra isolada, gente, maior do que 13, eu vou pensar em perda renal de potássio. E por que pode ser uma amostra isolada de urina? Vamos pensar o seguinte: se o paciente está lá no pronto-socorro com 2,1 de potássio, você vai internar ele, vai colher uma urina de 24 horas, esperar até o dia seguinte com ele hipocalêmico, porque esses valores aqui só são válidos para o paciente que está com hipocalemia. E para dar o diagnóstico de uma hipocalemia por perda renal, o seu paciente vai degringolar se você fizer isso, né? Então, muitas vezes não é factível a coleta de urina de 24 horas, apesar de ser bastante fidedigna. Então, é a amostra isolada que você vai utilizar ali no momento da hipocalemia mesmo, né?
seria o ideal a gente tivesse isso quando a gente vai ver um paciente com uma hipocalemia que não tem causa, né? A grande dificuldade é que, em geral, isso não é pedido, né? Então, você é chamado para ver uma hipocalemia que está refratária ao tratamento, que já repuseram 2, 3 dias e não conseguiu subir o potássio, e aí você vai ter que ver se você consegue dosar potássio e creatinina aqui, com sorte, na vigência de hipocalemia, né? Quando eu tenho essa relação baixa, ou seja, o rim não é o culpado, eu vou pensar em perda gastrointestinal, diarreia, o mais comum, e eu vou pensar em doenças que fazem shift celular. Seja por administração de droga, eu estou dando insulina, o paciente está com hiperglicemia grave, eu estou um paciente com crise de asma e precisando de beta-2 agonista de resgate de forma recorrente, ou eu tenho até distúrbio de shift de potássio, como é o caso da paralisia periódica hipocalêmica. Quando eu tenho perda de potássio renal, aí a presença de hipertensão não vai me ajudar no raciocínio, né? Igual era no nosso caso. Então, o nosso paciente era hipertenso. É importante eu dosar aldosterona e renina. Sempre vai ser hiperaldo primário? Não. Pode ser hiperaldo primário, é uma causa comum, e pode se manifestar clinicamente com paralisia hipocalêmica, igual esse nosso paciente vinha se manifestando, né? Mas eu posso ter um hiperaldo secundário, um hiperaldosteronismo hiperreninêmico, um paciente com estenose de artéria renal, ou ele tem uma hipertensão acelerada maligna, por exemplo, ou eu posso ter uma ativação da aldosterona, do receptor mineralocorticoide, melhor dizendo, que não é mediado pela aldosterona propriamente dita, mas por substâncias que simulam a ação da aldosterona. Então, isso pode acontecer na síndrome de Cushing, e isso pode acontecer em algumas alterações aqui adrenais, tá? Então, a dosagem da aldosterona e da renina é um passo importante no meu paciente que tem perda renal de potássio e está hipertenso. No paciente que está normotenso, a gasometria vai te ajudar bastante a guiar. Você pega um paciente com hipocalemia e acidose metabólica, não sendo perda gastrointestinal ou infrapilórica, abaixo do piloro em diante a gente tem perda de bicarbonato, né? E pode ter perda de potássio, deve ser o rim o culpado. Eu devo estar diante de uma acidose tubular renal. Depois eu vou conseguir, através de história clínica, exames adicionais, diferenciar se essa TR distal se essa acidose tubular renal é distal ou proximal. Mas a acidose metabólica com hipocalemia chama atenção, não é uma coisa que a gente esperaria de forma comum. Agora, quando eu tenho alcalose metabólica, aí eu vou lembrar dos sítios de ação de diuréticos causando alcalose metabólica e hipocalemia, né? Então, o cloro urinário ajuda eu pensar nisso, né? Nossa, eu estou usando diurético, o cloro urinário está alto, eu estou usando um diurético que, além de caliurético, ele é clorurético, ele leva a perda de cloro na urina. Então, diurético de alça acontece isso, tiazídico acontece isso. E 2 síndromes clínicas que nada mais são do que mutação em receptores onde esses alvos dos diuréticos agem, podem ter hipocalemia com alcalose metabólica e cloro urinário alto, como é o caso aqui do Barter e do Gittel, né? E quando o cloro urinário não tá alto, eu posso ter coisas mais raras, que são ânions que não são reabsorvidos, por exemplo, tazocin. Nunca vi isso na prática clínica. Nossa, Igor, me chamaram por conta de uma hipocalemia e o culpado era tazocin. Tá? Mas é descrito, por isso que está aqui na tabela. Então, aqui tem um pouquinho de raciocínio diagnóstico mais em relação ao potássio e creatinina, que é uma boa ferramenta clínica para a gente raciocinar diagnóstico diferencial renal, extrarrenal, e muitas vezes eu vou precisar dosar aldosterona e renina e fazer a correlação com ácido básico. Gente, se esse menino desse meu caso clínico, não fosse hipertenso e não tivesse alcalose metabólica, gasometria normal, o que eu tenho que pensar? Cecília, para não escolher só o Petrus e a Bárbara. Para fechar o... Oi? Você Se- pode repetir de novo? Nossa, se eu Se pego ele um não paciente, fosse isso, se ele não fosse por hipertenso e não tivesse alcalose metabólica, alguém sabe?
Gente, distúrbio de potássio, em geral, está associado a distúrbio ácido básico, certo? Hipocalemia tem muita correlação com a alcalose metabólica, porque como a gente viu lá na célula intercalada tipo alfa, a gente tem um cotransportador do tipo antiporte, que é H+, potássio. Então, da mesma forma que eu absorvo o potássio, eu consigo eliminar H+. Então, na vigência de hipocalemia, eu costumo ter alcalose metabólica, enquanto que na vigência de hipercalemia, eu costumo ter acidose metabólica, né? Tem uma situação clínica que foge isso, que é quando eu tenho shift transcelular. Então, doença que tem shift transcelular, em geral, não faz distúrbio ácido básico, porque ele é transitório. A paralisia periódica hipocalêmica, o paciente fica transitoriamente hipocalêmico. Então, a dica é ver a gasometria, porque isso te auxilia no diagnóstico diferencial desses pacientes, né? Algumas vezes a gente recebe o paciente lá no ambulatório de tubulopatia com hipótese de paralisia periódica hipocalêmica, e a gente vai checar a gaso e tem uma baita acidose metabólica, ou tem uma baita alcalose metabólica. Gente, paralisia hipocalêmica pode ser manifestação de hipocalemia grave. Isso eu posso ter na acidose tubular renal, isso eu posso ter no Bartter, isso eu posso ter no Guittemont, isso eu posso ter na paralisia periódica hipocalêmica, tá? Então, a análise do distúrbio ácido básico que é associado com distúrbio de potássio é bastante importante também. Gente, como é que eu vou tratar? É um pouco, de fato, de como a Céci, a Bárbara e o Petrus falaram. Assim. Tem condição ameaçadora à vida? Vocês acham que tetraparesia é um negócio que ameaça a vida? O paciente estava taquipneico, tem certa ação sobre o diafragma. Esse paciente tem que ser tratado agora, não dá para esperar, né? Quando eu tenho arritmia cardíaca, eu tenho que tratar agora, eu vou repor potássio agora, antes de fazer investigação adicional, não importa, tá? Quando eu não tenho condição ameaçadora à vida, eu posso parar e pensar um pouquinho mais, eu não tenho uma urgência de repor esse potássio. Eu posso calcular o déficit corporal de potássio, né? Lembrem-se que 98% do potássio corporal está dentro do intracelular, só 2% está aqui dentro do extracelular. Então, pequenas variações no meu potássio sérico, aqui no intravascular, por exemplo, vão se correlacionar com grandes depressões no potássio corporal total, porque para eu ter queda do meu potássio sérico, muito da minha capacidade de shift lá do meu potássio, que está todo represado no intracelular para o extracelular, vai ter diminuído. Então, só a variação de 0,3 abaixo do potássio normal está correlacionado com um déficit corporal de quase 100 mEq. Então, hipocalemia, está 3 o potássio, eu vou repor, sei lá, uma ampolinha de potássio e virar as costas, no outro dia vai estar baixo ainda, porque você não repôs a deficiência total corporal daquela que está presente naquele distúrbio, né? Eu posso escolher a preparação do potássio a ser utilizado. Claro que o cloreto de potássio, por ser a mais efetiva, a mais amplamente disponível, é a mais utilizada na prática clínica, mas eu posso escolher isso de acordo com comorbidade e distúrbio ácido básico também. Por exemplo, se eu tenho um paciente com cetoacidose diabética, tem hipocalemia e hipofosfatemia graves, ou o paciente tem síndrome de realimentação na UTI, tem hipocalemia e hipofosfatemia graves, eu reponho fosfato de potássio, né? Se eu tenho um paciente que tem alcalose metabólica, é melhor eu repor cloreto de potássio, que é um sal acidificante. Se eu tenho hipocalemia com acidose metabólica, como é o caso das acidoses tubulares renais, eu vou repor um sal de potássio que seja também alcalinizante, como é o caso, por exemplo, do citrato de potássio. Então, se não tem urgência para tratar, teoricamente, eu consigo escolher até qual sal de potássio eu vou utilizar, tá? Hipocalemia grave é hipocalemia menor do que 2,5, se não tiver sintoma. Tá? Se eu tiver hipocalemia menor do que 3, com sintoma neuromuscular ou sintoma cardiovascular, por isso é importante fazer um eletro, monitorizar, eu tenho que fazer reposição endovenosa. Então, 2.1, como era o caso do nosso paciente, sala de emergência, reposição endovenosa. Nossa, Igor, tá um inferno a sala de emergência, tem 500 pacientes. Meu amigo, dá um jeito de repor o potássio da forma mais rápida e efetiva possível. Mas no mundo ideal, esse paciente está monitorizado e vai fazer reposição monitorizada. É uma hipocalemia grave e que é ameaçadora à vida. Tá? Então, tirem isso da cabeça de uma vez por todas, de que potássio menor que 3 é igual
potássio endovenoso, porque não é. Potássio menor do que 2,5, esse sim a literatura guarda correlação com gravidade, morte súbita, e eu preciso repor endovenoso. Tá 2,8, tá na enfermaria e tá ótimo, tem o trato gastrointestinal funcionante, não tem manifestação grave, reponha via oral, tá? Não precisa de reposição endovenosa. Tá? A gente tem algumas formulações aqui, eu coloquei esse que a gente tem no Brasil, né? A gente tem solução oral de cloreto de potássio, o xarope, que não está disponível no Hospital São Paulo, mas está disponível na maior parte dos lugares, e aqui tem uma concentração. A gente tem cloreto de potássio a 10%, que é pouquíssimo utilizado aqui na região sudeste, mas tem várias regiões do nosso país mais utilizadas a 10%. A gente tem a ampola de cloreto de potássio a 19,1%, que é a mais amplamente disponível aqui na nossa região. A gente tem solução oral desse cloreto de potássio também, que é disponível no Hospital São Paulo. A gente tem fosfato de potássio, tem 20 mEq para cada 10 ml de potássio, e a gente tem Slow-K, cloreto de potássio comprimido, e a gente tem o Litocit, que é o citrato de potássio, ambos têm próximos aí de 10 mEq cada, né? Então, um pouco do raciocínio no tratamento da hipocalemia está aqui. Quanto que eu reponho de potássio por dia, Igor? Vou pôr lá 5 ml 2 vezes ao dia de cloreto de potássio. É muito pouco, gente, é muito pouco. Na hipocalemia leve, ali 3 a 3,5, 75 mEq por dia. Se for o nosso cloreto de potássio do Hospital São Paulo, que tem 19,1, você vai por 10 ml, que tem 25 mEq a cada 8 horas, pelo menos, isso para começar. Tá? E aí, claro que você vai monitorar diariamente o nível de potássio e ajustar a sua reposição conforme a resposta clínica. Se for uma hipocalemia moderada, eu já vou ter que aumentar isso para 100 mEq, né? E eu não necessariamente preciso dar endovenoso aí, só se o paciente não tiver trato gastrointestinal funcionante ou tiver sintoma neuromuscular grave, arritmia, etc. E a hipocalemia grave, sintomática, ou menor do que 2,5, aí eu tenho que repor potássio endovenoso. E aí tem algumas regrinhas, né? E a gente tem 2 regrinhas principais. Uma em relação à concentração, outra em relação à velocidade, né? Em relação à concentração, eu posso infundir sem monitorizar, isso pela literatura, tá, gente? Sem monitorização, até 10 mEq por hora, porque eu tenho menos risco de arritmia com essa infusão. Então, 10 mEq por hora em velocidade é um limite de segurança, né? Acima disso, idealmente, eu deveria estar monitorizado. Eu posso chegar a essa reposição até 40 mEq por hora se for um paciente com uma hipocalemia grave. Eu posso repor 40 mEq em 1 hora, desde que eu esteja monitorizado. Tá? Então, eu tenho diferenças na velocidade de reposição. E eu tenho uma diferença na concentração de potássio, né? Veia periférica tolera até 40 mEq por litro de potássio, porque acima disso tem maior risco de tromboflebite. Ah, Igor, eu não posso repor acima de 40 mEq de potássio por litro na veia periférica? Pode. Ah, hipocalemia grave só tem veia periférica. Pode, não tem problema. O problema é só que você provavelmente vai flebitar aquela veia, você vai perder aquela veia depois da infusão do potássio, né? Então tem essa limitação da concentração. Em veia central é um pouquinho menos, quer dizer, a gente pode utilizar concentrações maiores, né? 60, 100, 120 mEq por litro tem descrição na literatura de reposição de potássio por via central, né? E sempre lembrar de checar magnésio, especialmente nos casos que tem hipocalemia persistente. Você está repondo, não está melhorando, checa o magnésio. E aí o magnésio tem uma dica. Lembra que para cálcio a gente tem cálcio total, que a gente corrige para albumina, dá para fazer isso para magnésio também, e a gente tem cálcio ionizado, certo? Magnésio a gente não tem ainda na prática clínica magnésio ionizado. Então, tem alguns magnésios limítrofes ali, no limite inferior da normalidade, que podem estar associados à hipomagnesemia real. Se eu tivesse o potencial de dosar magnésio ionizado, coisa que eu não tenho, eu veria que tem hipomagnesemia. Então, assim, tenha um alvo de magnésio mais para o médio limite superior. Está ali no limite inferior e é uma hipocalemia persistente, vale a pena repor magnésio nessa situação, considerando que possa ter hipomagnesemia que não é clinicamente visível nessa situação, tá?
Hipercalemia, gente. Hipercalemia, então, é ainda mais grave, né? A gente tem uma correlação de mortalidade, evento cardiovascular maior, como IAM, evento cerebrovascular, e até desfecho renal pior, progressão mais rápida de doença renal nos pacientes hipercalêmicos. Vejam que as populações de maior risco para hipercalemia, estão aqui representadas, né? Então, comparadas com a população geral, com o grupo controle, quem tem diabetes tem um risco maior de fazer hipercalemia e até de morrer mais. Quem tem doença renal crônica e insuficiência cardíaca tem um risco ainda maior, né, de probabilidade de mortalidade ou desenvolvimento de hipercalemia. E quando você tem a tríplice coroa, aqui, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e diabetes, é o grupo que realmente a gente vê muito na prática clínica e que tem muito risco de mortalidade com hipercalemia. A hipercalemia não guarda só correlação com mortalidade, guarda correlação com custo de atendimento médico em saúde, com hospitalização, com evento cardiovascular, como eu falei, e aí estão se ponderando os MAKEs, que são eventos renais adversos maiores, progressão mais rápida de doença renal crônica, eventualmente até maior chegada à doença renal estágio terminal, né? O raciocínio diagnóstico na hipercalemia é um pouquinho mais simples do que na hipocalemia, porque o rim é o grande órgão que elimina o potássio do nosso organismo. Então, você pode ter hipercalemia, que é espúria, você tem os grandes compartimentos intracelulares lisados, né? Então, por exemplo, eu tenho hemólise, lembra? Tem quase 250 mEq nas minhas células de sangue. Se eu lesar muito hemácia, eu vou ter uma liberação maciça de potássio no sangue. Eu tenho rabdomiólise, né? Então, tem esse caso de hipercalemia, que pode ser real, tem uma anemia hemolítica autoimune, ou pode ser só erro na coleta, você levou o potássio, você aspirou o sangue de uma forma inadvertida na coleta de sangue periférico e hemolizou a amostra e tem uma pseudohipercalemia ali. Então, tem que analisar isso com calma. Grandes leucocitoses podem ser causa de pseudohipercalemia, como leucemia mieloide aguda, mais de 100 mil leucócitos, no sangue periférico pode dar hipercalemia, e grandes trombocitoses, acima de 1 milhão, geralmente, estão correlacionadas com hipercalemia, pseudohipercalemia também. Tá? Redistribuição, tem uma acidose metabólica por qualquer causa, cetoacidose diabética menos, lembra que a gente viu o motivo disso, do mecanismo, mas uso de beta-bloqueador pode ser causa de hipercalemia por redistribuição, uso de bloqueador neuromuscular, como é o exemplo da succinilcolina, e aí a gente tem um carro-chefe da hipercalemia, que é o excesso de potássio. Ou eu estou ingerindo, ou está sendo liberado, ou alguém está administrando potássio de forma excessiva. Isso é muito, muito frequente nas interconsultas de grupo cirúrgico. Então, você vai ver aquele paciente que está no pronto-socorro, abdômen agudo inflamatório, internado com uma equipe cirúrgica, que está em jejum e lá está recebendo um soro de manutenção que fatalmente vai ter potássio. Muito importante checar na prescrição ou até olhar o que soro que está entrando no paciente. Praticamente toda semana eu vejo um paciente com hipercalemia que está recebendo potássio de forma inadvertida. Isso é muito, muito frequente. A gente tem que ficar super esperto com isso. E aí eu posso ter lícito tumoral, posso ter rabdomiólise, etc. Né? E o grupo principal de causa de hipercalemia é quando o rim não está funcionando. E, em geral, isso é importante quando a taxa de filtração glomerular cai abaixo de 20. Então, tem uma lesão renal aguda grave, que eu consigo estimar a taxa de filtração glomerular com fórmula cinética, por exemplo, e flagro lá uma taxa de filtração glomerular menor do que 20, ou tem uma doença renal crônica estágio 4 para 5, eu consigo já perceber hipercalemia e a causa parece ser essa disfunção renal, porque eu não consigo eliminar por aqueles 3 mecanismos principais, o potássio no meu rim. Quando eu tenho hipercalemia com disfunção renal, ok, mas a taxa de filtração glomerular está acima do que 20, eu tenho que ficar esperto, porque alguma coisa errada com a aldosterona deve estar acontecendo. Ou eu tenho deficiência de aldosterona mesmo, hipoaldosteronismo, e eu posso ter desde problema lá na adrenal, como é a doença de Addison, até uma droga causando hipoaldosteronismo, caso do uso de ECA, inibidor de calcineurina, ou o meu túbulo não está respondendo de forma adequada à ação da minha aldosterona.
né? E aí aqui eu posso ter obstrução, eu posso ter um lúpus com nefrite tubo-intersticial, eu posso ter anemia falciforme, que predispõe a nefrite tubo-intersticial e hipercalemia por resistência à ação da aldosterona, né? Então, taxa de filtração glomerular acima de 20, teoricamente, não é para fazer hipercalemia. Se está fazendo, vai ver o que está acontecendo de inadequado na aldosterona. Muitas vezes eu tenho que dosar aldosterona e renina plasmática para eu conseguir dar esse diagnóstico. E na maior parte das vezes eu consigo inferir a causa ali da minha deficiência de aldosterona ou resistência à ação da aldosterona, né? E drogas, é essencial pensar em drogas quando eu penso em hipercalemia, né? E tem uma miríade de drogas que conseguem agir em várias alças aqui do eixo da renina, angiotensina, aldosterona e que são causadoras de hipercalemia. Então, tenho desde inibição da liberação de renina lá no aparelho juxtaglomerular. Isso acontece com anti-inflamatórios, isso acontece com beta-bloqueador, isso acontece com inibidor de calcineurina. Eu posso ter inibição direta da renina, por acaso o meu paciente esqueceram o alisquireno lá nele, porque a gente nem utiliza mais essa droga clinicamente. A gente tem paciente utilizando IECA, a gente tem um paciente utilizando BRA, a gente tem um mecanismo que altera a liberação da aldosterona, um hipoaldosteronismo mesmo, como eu já falei, ou induzido por droga, né? Ou eu tenho bloqueador do receptor da aldosterona em uso, espironolactona, eplerenona, drospirenona, que é o progestágeno que está presente em algumas pílulas anticoncepcionais, né? Yasmin e Ais é um exemplo disso. Um comprimidinho daquele corresponde mais ou menos a 25 miligramas de espironolactona. Então, é bastante hipercalemia que você pode ter com esse tipo de anticoncepcional oral, em especial se for um paciente que já tem algum déficit de função renal. Então, ficar esperto com isso também, né? E você pode ter drogas que bloqueiam a entrada de sódio lá no canal epitelial de sódio, no ENaC, né? Então, isso acontece com a amilorida, que é um diurético que a gente pode utilizar na prática clínica, mas você está lá tratando pneumocistose no paciente HIV, o paciente está hipercalêmico. O trimetoprim, por exemplo, inibe a absorção de sódio lá no túbulo, no ducto coletor cortical, através do canal epitelial de sódio, e isso predispõe à hipercalemia também. Então, assim, a gente tem uma miríade de drogas que agem aqui na alça do sistema renina-angiotensina-aldosterona e que podem ser deflagradoras de hipercalemia. Como é que eu trato hipercalemia? Mando para casa, para o ambulatório da sistolia? Não dá, né, gente? Hipercalemia é grave. Tenham medo de hipercalemia, tá? Eu sei, a gente vira nefrologista, a gente vê um potássio de 8 todos os dias, aí aquele potássio de 6 passa a não assustar mais e tal, mas a gente tem que ter bastante medo da hipercalemia. Por quê? Porque ela pode não preceder nenhuma manifestação clínica, ela pode ser a primeira manifestação clínica, pode ser parada cardiorrespiratória por hipercalemia. Então tem que ficar bastante esperto com essa situação clínica e abordar essa situação de forma agressiva, né? Como que é a sugestão atual do CADIGO para o manejo, para abordagem da hipercalemia? Gente, hipercalemia grave. Como é que a gente define hipercalemia grave? Hipercalemia grave é hipercalemia acima, maior ou igual a 6,5. Igor, o eletro está normal. Eu não tenho alteração eletrocardiográfica. O meu eletro está normal. Deixa eu só tirar esse negócio aqui da minha frente. Meu eletro está normal. Não importa, é um potássio acima de 6,5. A primeira manifestação clínica dessa hipercalemia pode ser parada cardiorrespiratória. Então, tem que agir aqui para evitar que isso aconteça. Ou eu tenho um potássio acima de 6 e que tem alteração eletrocardiográfica grave relacionada à hipercalemia. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Essa é a hipercalemia que eu vou tratar agora. Eu não vou esperar para tratar. E qual que é a medida inicial que eu tenho que fazer para estabilizar, para evitar o risco desse paciente ter uma parada cardiorrespiratória? É a administração de sal de cálcio, preferencialmente, né? Eu tenho que deixar esse paciente monitorizado, não pode ficar sem nenhum tipo de assistência. Eu vou administrar cálcio para estabilizar a membrana do meu cardiomiócito. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. E a partir da hipercalemia moderada, maior do que 6, mesmo que não tenha alteração eletrocardiográfica, ou maior que 5 com alteração eletrocardiográfica, e isso é mais raro da gente ver,
a gente tem que tomar medidas iniciais também. A hipercalemia leve, sim, menor do que 6 eletro normal, você pode só ajustar a medicação e ver se não tem alguma causa reversível ali para aquela hipercalemia e seguir o jogo, tá? E aí eu vou dar seguimento com algumas outras medidas que eu vou falar, né? Primeiro, falando da alteração eletrocardiográfica. Por que não dá para eu confiar piamente no meu eletro? Porque assim como a hipocalemia, a hipercalemia, a alteração eletrocardiográfica, ela é dependente da velocidade de instalação do potássio. Então, se eu tenho uma rabdomiólise, meu potássio está assim, em algumas horas chega em 8, essa hipercalemia, que é hiperaguda, aguda, vai ter muito mais manifestação clínica e eletrocardiográfica do que uma hipercalemia num renal crônico que tem um potássio de 7 persistentemente, porque ele não segue a restrição dietética e etc. Né? Então, a velocidade de instalação do meu potássio importa na deflagração da alteração eletrocardiográfica e a intensidade da alteração também importa. Por isso que potássios mais altos tendem a ter correlação com a alteração eletrocardiográfica mais grave do que potássios não tão altos. Né? Vejam como o eletro é ruim para eu detectar alteração de hipercalemia. 39% de sensibilidade, 58% de especificidade. Gente, se eu for falar que é para dar gluconato de cálcio só para quem tem eletro alterado, eu vou perder um tanto de paciente, porque o tanto de falso negativo que eu tenho aqui com essa sensibilidade não dá para deixar isso acontecer. Então, a gente faz eletro sim, porque esse é um marcador de gravidade, mas aquele potássio que está ali acima, maior ou igual a 6,5, é para você se preocupar sim, que pode dar ruim, mesmo que o eletro seja normal. Tá? Isso é muito frequente em quem tem hipercalemia crônica, e a população com doença renal crônica que faz diálise é um exemplo importante disso. Né? Vejam que os achados principais eletrocardiográficos são onda T apiculada, que é difícil até de avaliar, porque onda T é igual ao nariz, cada um tem a tua. Então, para você identificar uma onda T que de fato seja patológica, tem ali mais de 50% do que a amplitude do QRS, nem sempre é simples, né? Tendência à bradicardia, nem sempre é bradicardia absoluta, às vezes é uma bradicardia relativa, aquele paciente grave que está na UTI, choque séptico, lesão renal aguda, te chamaram para ver, você bateu o olho no monitor, está batendo frequência de 60, não tem nenhum histórico de doença estrutural cardiovascular, e o cara não está usando beta-bloqueador, tá estranho essa tendência aí à bradicardia, fique esperto, porque isso já pode ser manifestação de hipercalemia, e o clássico que dá medo mesmo é alargamento do QRS. Então, essas são as 3 achados principais. Vejam que a gente não vai ter alteração de frequência de alteração eletrocardiográfica em todos os pacientes. Tem uma porcentagem importante dos pacientes que, mesmo com hipercalemia grave, vai ter eletro normal. Né? Como é que eu estabilizo o meu cardiomiócito? Gente, de 2 formas. Ou eu utilizo sal de cálcio, que é o clássico, ou eu posso utilizar sódio hipertônico também. Quando que eu vou utilizar sódio hipertônico, Igor? Quando eu não tiver disponibilidade de cálcio, ou quando eu tiver alguma alteração que atrapalhe bastante eu administrar cálcio, né? Então, não é infrequente, mas já aconteceu, da gente pegar um paciente com cálcio de 15, cálcio total de 15, hipercalcemia moderado para grave, e tem um potássio de 8. Eu vou fazer gluconato de cálcio no meu paciente, que tem uma hipercalcemia moderada, grave? Parece meio contrassenso, né? Aí, nessa situação, eu posso, eventualmente, administrar sódio hipertônico. Ou no paciente que tem intoxicação digitálica, que a administração do cálcio pode ser deletéria, progredir a alteração eletrocardiográfica e ser, eventualmente, até fatal. Tá? Como que eu administro cálcio? Gente, eu posso administrar gluconato de cálcio, 20 a 30 ml ali, em 100 de soro, em alguns minutos, eu já tenho a ação do gluconato, dura ali 30 a 60 minutos, ou eu posso administrar cloreto de cálcio, que tem quase 3 vezes mais de cálcio elementar do que gluconato de cálcio. Cuidado, porque cloreto de cálcio é super cáustico, idealmente a gente não deveria fazer em veia periférica, mas às vezes, na urgência, você tem que escolher o que é menos pior, e o menos pior é deixar o meu paciente sem a membrana do cardiomiócito estabilizada. Então, se só tiver a veia periférica, administra também. Erro número 1 da prática clínica, gente, muito, muito comum.
potássio de 7, QRS alargado, coloquei o cara na sala de emergência, maravilhoso, prescrevi lá 3 ampolas de gluconato, feliz da vida, e relaxo, estou tranquilo ali. Não, agora já tem um gluconato agindo. Gente, não. Eu tenho que manter monitorização daquele meu eletrocardiográfica daquele meu paciente. Ou se eu estou num ambiente que eu não consigo ficar lá com cardioscopia, eu tenho que repetir o eletro depois de 5, 10 minutos. Por quê? Porque se eu tiver feito 30 ml de gluconato de potássio e meu QRS não estreitou, se minha alteração eletrocardiográfica, principalmente alargamento do QRS, bradicardia, não melhoraram, eu tenho que repetir a dose. Então, a ação é rápida, em 1 a 3 minutos. A duração é longa, dura até 1 hora. Mas eu não posso achar que fiz 30 ml e está resolvida a alteração eletrocardiográfica. Tá? Eu, quando era R2 da clínica, admiti uma paciente lá na UTI da clínica que era mula, não sei se vocês conhecem esse termo mula, carregava droga no intestino, rompeu a droga, fez uma isquemia mesentérica gravíssima, lesão renal aguda, foi para a UTI. A gente fez mais de 20 ampolas de gluconato para conseguir estreitar o QRS dessa paciente por conta da hipercalemia, tá, gente? Então, claro que isso não é comum, em geral, com 2, 3 administrações você consegue corrigir a maior parte das alterações eletrocardiográficas graves na hipercalemia. Mas não administrem 20, 30 ml e virem as costas, acho que está tranquilo. A alteração eletrocardiográfica tem que reverter, tá? E aí, uma vez revertida, você ganha um tempinho ali de 1 hora para agir em cima daquele potássio, tá? Solução salina hipertônica tem dado aí da década de 70, então não é para utilizar isso de rotina, é para utilizar isso como exceção, tá? Em quem eu não posso, de fato, administrar sal de cálcio. O que eu posso fazer depois disso? Eu posso fazer medidas de shift transcelular, como a gente já mostrou o mecanismo lá na fisiologia. Então, eu uso glicoinsulinoterapia, bicarbonato, beta-2 agonista para ativar a sódio potássio ATPase, trazer esse potássio para dentro da célula. Nossa, Igor, eu quero o contrário, eu não quero levar o potássio para dentro da célula. Gente, a grande reservatório do potássio corporal está na célula muscular estriada esquelética. 3.000 mEq a gente tem em célula muscular estriada esquelética de potássio. Então, a maior parte desse potássio vai para essa região. Então, isso vai proteger lá o meu cardiomiócito. Fiquem tranquilos, tá? Como que eu posso fazer isso, gente? Glicoinsulinoterapia eu posso fazer de 2 formas. Eu posso fazer com infusão em bolos ou eu posso fazer infusão contínua, igual uma bomba de insulina na UTI. A infusão em bolos tem um efeito calêmico bem mais rápido. Vejam que em 20 minutos aqui eu já tenho redução da minha calemia, começo a redução à calemia se eu fizer um bolos. Enquanto que a infusão contínua vai ter um efeito calêmico máximo lá com 60 minutos. Então, em geral, a infusão em bolos de insulina é a preferível no tratamento da hipercalemia, né? Se eu tiver uma hiperglicemia muito grave, eu não preciso coadministrar insulina, eu posso só administrar insulina. Glicose, desculpa, eu posso só administrar insulina. Agora, se a minha glicemia está menor do que isso, se eu não administrar a glicose junto, eu vou precipitar a hipoglicemia, né? Então, a coadministração de glicose, seja ela forma hipertônica ou até glicose a 5% infusão contínua na veia periférica, é importante nesse tratamento aí com glicoinsulinoterapia. Esse gráfico é importante também porque, vejam só, cerca de 60 minutos depois do bolos, que eu fiz lá 5, 10 unidades de insulina, eu tenho um efeito glicêmico máximo. Então, é muito, muito frequente, até 3/4 dos pacientes que você faz glicoinsulinoterapia tem hipoglicemia. Então, não dá para prescrever glicoinsulina e achar que está tranquilo, deixa o paciente lá cuidando do potássio. Se você não manter monitorização de glicemia capilar horária, se você não mantiver um aporte de glicose horária, muito provavelmente esse seu paciente vai ter hipoglicemia, tá? Se ele tiver a taxa de filtração glomerular estimada bem baixa, menor do que 30, provavelmente você vai precisar dar mais glicose para aquela dose de insulina que você está administrando. De cada uma unidade, você vai dar 7,5, 10 gramas de glicose. Porque a insulina, como a gente sabe, é depurada
pelo rim se a função renal tá baixa, se eu tenho déficit de taxa de filtração glomerular, mais insulina fica biodisponível e mais risco de hipoglicemia eu vou ter, então eu tenho que administrar uma dose de glicose maior, né? Faz mágica esse negócio? Um pouquinho, né? Diminui ali meio, no máximo 1 mEq por litro de potássio sérico. Então, o cara chegou com potássio de 8, conseguiu baixar para 7, já melhora bastante a excitação na membrana do meu cardiomiócito. Cuidado, porque quando eu administro solução hipertônica, e a gente falou um pouquinho lá na fisiologia disso, a solução hipertônica no extracelular favorece a saída de potássio do intracelular e o mecanismo é solvent drag. Então, você tem aumento das molaridades do extracelular, esse aumento das molaridades vai trazer água e essa água traz por arraste, por convecção, o seu potássio do intracelular para o extracelular. Então, você pode transitoriamente aumentar o potássio sérico. Tá? Então, tem essa ponderação também no tratamento. O uso de beta-2 agonista, as doses que são descritas na literatura, são 4 a 8 vezes a dose que a gente utiliza de forma inalatória. A gente não faz isso na prática clínica, mas vejam que existe uma correlação que é dose dependente, com 10, 20 miligramas de salbutamol, por exemplo. Quanto maior a dose, maior o meu efeito na calemia. A gente não consegue utilizar essas doses na prática clínica porque elas geram muitos sintomas, taquicardia, angine, além de ter um potencial pró-arritmogênico. Você pega um paciente que está com a membrana do cardiomiócito excitada e dá uma droga que tem potencial arritmogênico e acabou, né? Então, a gente, em geral, utiliza doses inalatórias habituais mesmo dos beta-2 agonistas. Provavelmente, a gente vai ter um efeito menor na calemia com essas doses que a gente utiliza na prática clínica. E, por isso, a gente não deve utilizar beta-2 agonista como monoterapia no tratamento da hipercalemia. É sempre associado à glicoinsulinoterapia. Em geral, ela acrescenta um decréscimo maior de meio mEq aí a redução do potássio sérico da glicoinsulinoterapia. Então, se estava 8, caiu para 7 com a minha glicoinsulina, associando beta-2 agonista, vai cair aí para 6,5, né? A gente já falou um pouquinho dessa correlação de acidose com potássio, e bicarbonato é uma droga que eu posso utilizar para o tratamento da hipercalemia, como medida de shift também, né? Eu posso utilizar ele de forma hipertônica, faço em bolos meio a 1 mEq por quilo e pronto. Lembrando que soluções hipertônicas favorecem a saída de potássio para a célula de forma transitória, depois você vai ter shift de bicarbonato e o potássio volta para dentro da célula muscular estriada esquelética, mas na fase inicial do bolos você pode precipitar hipercalemia, piorar a hipercalemia. Ou ele pode ser administrado de forma isotônica, né, diluído lá com soro glicosado ou com água destilada, etc. Tem risco de hipernatremia, a gente não tem um benefício claro em pacientes que são dialíticos já, crônicos, e tem esse risco do solvent drag, né? Até bem pouco tempo a gente não indicava bicarbonato de forma habitual em paciente com acidose metabólica em UTI, até a elaboração desse trial, que foi o BICAR-ICU, já foi publicado faz alguns 2 ou 3 anos, não me lembro de cabeça, e que mostrou que é seguro e pode reduzir a necessidade de terapia renal substitutiva. Então, assim, você não vai ficar administrando bicarbonato de forma recorrente no tratamento de uma acidose metabólica refratária. Esse paciente tem indicação de diálise, mas você pode administrar bicarbonato e parece ter benefício no tratamento da hipercalemia e até pode retardar terapia renal substitutiva. Tem super evidência de fazer bicarbonato em acidose metabólica quando é um gap normal. Então, o cara tem diarreia, o cara tem acidose tubular renal, esse paciente tem benefício de bicarbonato. A acidose urêmica, talvez, né, tem algum benefício, tem um BICAR-ICU para demonstrar isso. Cetoacidose e acidose lática, dificilmente você vai ter benefício clínico claro. Claro que se for uma acidose grave, cetoacidose pH menor do que 6,9, ou acidose lática refratária, até ter estabilização clínica e você conseguir reverter a causa de base ou indicar diálise, você pode utilizar, tá? Mas a evidência de benefício claro é maior nessa população. Todas essas medidas são de shift,
né? Então, são medidas transitórias. Eu vou deixar o potássio para dentro da célula, esse potássio vai ficar dentro da célula por algumas horas e depois o potássio vai voltar a sair lá da célula muscular estriada esquelética para a periferia. Então, eu vou ter um rebote de hipercalemia. Então, se eu não eliminar de forma fidedigna o meu potássio do corpo, eu não vou me livrar dessa hipercalemia, né? E aí o sítio principal de excreção do potássio do corpo é o rim, gente. E a forma mais efetiva que eu consigo eliminar potássio do corpo é com o uso de diurético de alça. Como é que isso acontece? O diurético de alça é filtrado? Não, gente, o diurético de alça não é filtrado. Vejam que ele passa aqui pela região do glomérulo, arteríola eferente, e chega lá no capilar peritubular, lá no túbulo proximal, né? Aqui no túbulo proximal, ele é secretado, então a gente precisa de um transportador de ânion orgânico para pegar esse potássio que está livre aqui dentro do capilar periglomerular e secretar aqui com uma outra proteína para dentro do lumen tubular, né? Então, vejam que eu preciso ter um túbulo proximal funcionante para eu conseguir ter furosemida funcionando, né? Ela não é filtrada. Essa furosemida, por exemplo, vai chegar lá no ramo ascendente espesso da alça de Henle, naquele cotransportador sódio-potássio 2-cloretos, que a gente já se converteu, já mostrou, já conversou, né? Vai se ligar na porção do cloreto aqui e vai inibir a absorção de sódio, de potássio e 2-cloretos. E aí você vai ter a eliminação de potássio aqui, lembra que 25% do potássio é absorvido nessa região, e além disso, mais sódio vai chegar lá no túbulo distal para ser utilizado pelo canal epitelial de sódio ou pelo canal de sódio cloreto sensível a tiazídico. Então, por isso, os diuréticos de alça são uma das drogas mais potentes que a gente tem para tratar a hipercalemia, né? A gente, em geral, utiliza meio a 1 miligrama por quilo dose de furosemida. Eu quero fazer excreção de potássio rápido, então faço isso endovenoso, eu não vou administrar isso por via oral. E é uma das formas que eu tenho para eliminar o potássio sério. Igor, eu posso dar tiazídico? Pode, mas veja bem, você vai dar uma droga que vai ter que ser absorvida, essa droga vai ter que ser absorvida, vai ter que agir lá no tubo distal, demora dias até você conseguir eliminar o potássio dessa forma, né? Então, a hipercalemia aguda, ameaçadora à vida, é diurético de alça e diurético de alça endovenoso, tá? Para a hipercalemia crônica, aquele paciente que você vê lá no ambulatório, tem doença renal crônica, diabetes, hipoaldosteronismo hiporreninêmico, começa a ficar mais hipercalêmico, o raciocínio no tratamento é um pouquinho diferente. E o aconselhamento dietético é essencial, então tem que revisar a dieta do meu paciente. Muitas vezes eu preciso da ajuda de uma nutricionista. Gente, tratar potássio não é só evitar banana. Tem uma série de alimentos que são ricos em potássio e a gente tem que ter paciência de checar a dieta do paciente, ver o que o paciente está de fato comendo, para aí esse é um passo muito importante no tratamento da minha hipercalemia ambulatorial. O manejo do inibidor de recaptação do inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona é importante. Algumas vezes, hipercalemia maior do que 6, eu tenho que reduzir a dose ou suspender de forma transitória, ajustar o diurético, especialmente se ele tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30. Se tem acidose metabólica e o paciente é doente renal crônico, eu posso associar bicarbonato oral. Então, são terapias que eu consigo para ajustar o meu potássio sérico ambulatorial. E eu tenho que considerar quelantes de potássio, e a gente tem isso disponível na prática clínica, né? Atualmente, a gente tem 3 grupos de droga que são disponíveis para uso na prática clínica. A mais utilizada, infelizmente, aqui é a única que a gente tem disponível no Brasil, é o poliestireno sulfonato de cálcio, tá? Então, o Sorcal, que a gente utiliza na prática clínica, ela se liga ao potássio no trato gastrointestinal e ele age lá no cólon. Então, veja bem, eu tenho uma hipercalemia aguda, sala de emergência, potássio de 8. Gente, até eu administrar esse Sorcal C, passar todo o trato gastrointestinal, chegar lá no cólon, eu acho que o seu paciente já morreu de hipercalemia, né? Então, em geral, para hipercalemia é difícil de utilizar. Ah, Igor, eu posso administrar com enema via retal. É verdade, mas a ação não é muito efetiva quando você administra só na parte distal do colo, né?
né? Então tem que passar toda aquela região proximal que até reabsorve potássio do cólon para ele ter sua ação um pouco mais efetiva. A gente utiliza isso na prática clínica, paciente com doença renal crônica, hemodiálise, que não consegue fazer restrição adequada na dieta, a gente utiliza Sorcal. Tem complicações, necrose colônica, não pode ser utilizado em quem tem desordem grave do gastrointestinal. Então, paciente que tem doença inflamatória, constipação grave, esse paciente é um paciente que você deveria poupar, evitar isso de utilizar. E a gente tem 2 outras grandes drogas que foram recentemente liberadas nos Estados Unidos e na União Europeia para utilização clínica. Uma é o Patiromer. O Patiromer também tem uma ação no cólon, então ele se liga com potássio fecal, e é uma ligação não seletiva, ele também quela sódio, quela magnésio, e tem um início de ação também que demora todo o trânsito gastrointestinal, e esse não dá para ser administrado por via retal, né? Então, é uma droga bacana para utilizar, principalmente se eu quiser manter o meu IECA, meu BRA ambulatorial, que vai melhorar desfecho cardiovascular, desfecho renal. Mas ele demora 7 horas para agir. E a gente tem uma outra droga, que é o ciclosilicato de zircônio, que se liga ao potássio no gastrointestinal, seletivamente ao potássio, e tem ação em todo quase trato gastrointestinal. Então, ela tem um início de ação bem curto. 1 hora você já tem ação dessa droga no trato gastrointestinal. Então, ela pode sim ser utilizada para hipercalemia aguda. Tem bastante descrição de utilização com segurança e com eficácia dessa medicação para tratamento, para auxílio, né, do tratamento da hipercalemia aguda. Então, além de tudo aquilo que a gente falou, de gluconato de cálcio, drogas para shift transcelular, diurético, você tem uma nova arma aí para o tratamento da hipercalemia aguda e para a hipercalemia crônica ambulatorial também. Então, assim, a gente ainda está nesse passado aqui de fazer restrição dietética, muitas vezes ter que reduzir a dose do inibidor da recaptação do inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e isso pode ter implicação prognóstica para o meu paciente, né? Se eu não conseguir otimizar a dose do meu IECA, a doença renal vai progredir mais rápido, mais risco de doença cardiovascular, etc. Eu tenho que corrigir a acidose metabólica, eu tenho que aumentar a dose do diurético, isso pode induzir hipovolemia, hipotensão postural, e o Sorcal, que não é bacana de utilizar. E a gente está agora com essas novas drogas quelantes, migrando aí para um futuro que eu posso ser menos restritivo na dieta, posso manter a dose do meu IECA-BRA de forma mais otimizada, não preciso usar sobredose ou dose excessiva de diurético para segurar o meu potássio, e com os novos quelantes de potássio. Ainda não é uma realidade no Brasil, mas tinha até pré-pandemia a expectativa de chegar ao Patiromer aqui no Brasil, mas isso não aconteceu. Nada funcionou, Igor. Na dúvida, dialisa, na dúvida, na perna, na dúvida, sem heparina. Então, vamos falar sobre o tratamento da hipercalemia refratária, diálise, né? E a forma mais efetiva de eu retirar potássio do organismo é com a hemodiálise, né? E com a hemodiálise curta, de alta eficiência, que é a hemodiálise convencional que a gente utiliza. Vejam que a dialisância do potássio, quanto eu consigo retirar o meu potássio do intravascular, é diretamente proporcional à concentração do meu potássio no meu dialisato, né? Então, se eu reduzir o potássio do meu dialisato, e a gente tem banhos comerciais com 2, 3 mEq, 1 mEq, se eu reduzir o potássio do meu dialisato, a dialisância, a capacidade daquela seção de diálise em retirar potássio, ela é otimizada. Vejam que para um potássio no banho aqui de 2 mEq, eu consigo tirar mais ou menos aqui 40 mEq de potássio corporal, né? Não é só intravascular, porque enquanto você está dialisando, você tem redistribuição do intracelular para o extravascular, então você consegue tirar ali próximo de 40 mEq por hora, né? E a cinética plasmática do potássio é mais ou menos essa aqui, ó. Na hora inicial da diálise, eu caio quase um ponto e meio de potássio sério. Então, é bastante eficiente e bastante rápido. Depois, eu começo a ter redistribuição do intracelular
o extracelular e, consequentemente, para o intravascular, e a velocidade de redução do meu potássio sério é reduzida. E aí a gente tem um fenômeno que é comum, que é ter rebote de hipercalemia depois da diálise. Então, aqui tem duas coisas importantes para mostrar para vocês. Uma, não dosem potássio logo assim que acabar a diálise. Aqui está até normal, mas ele poderia estar hipocalêmico, aqui 3. E aí você vai ficar desesperado, ou enfim, quem pediu aquela solicitação de potássio logo após a hemodiálise vai ficar desesperado, vai querer repor, e isso vai agravar ainda mais a hipercalemia rebote. 2, 3 horas depois da diálise, a gente tem um potássio que se equilibra o intracelular com o extravascular, o intracelular com o extravascular, isso, e aí aqui talvez seja a hora de se reavaliar o potássio, né? Então, aquele potássio de 8 que você dialisou, não dá para ficar tranquilo e esperar o potássio também para o dia seguinte, gente. De um modo geral, a gente deveria ter um potássio de controle ali 2, 3 horas depois da diálise. Nossa, caiu para 5,5, tá tranquilo, melhorou bastante aqui, ou ainda tá 6, eu vou manter medidas e tal, né? Esse rebote é mais importante em quem fez medidas de shift aqui antes da diálise. Então, você escondeu o potássio todo dentro da célula, esse ligou a diálise logo depois. Enquanto tem as medidas agindo, e elas podem durar algumas horas, o tempo que você está fazendo a hemodiálise ali, você pode não conseguir retirar aquele potássio que está lá represado no intracelular, e aí o rebote ser um pouquinho maior, né? Em alguns casos de liberação maciça de potássio, rabdomiólise é um exemplo típico disso. O paciente está hipercalêmico grave, potássio de 8, alteração eletrocardiográvtica, se dialisa, dosa potássio logo pós-diálise, ele mantém hipercalemia, tem um potássio de 6,5 ou 7, nossa. Esse paciente muito provavelmente precisaria de uma terapia a ser continuada aqui e que fosse capaz de eliminar o potássio de forma adicional do corpo, né? Igor, eu posso dialisar a hipercalemia com diálise contínua? Eu posso. Quanto maior o fluxo que eu der de dose aqui, seja em convecção ou em dialisato, melhora a minha dialisância do potássio. Mas o que eu queria mostrar para vocês é a cinética desse potássio, do controle da calemia, né? Vejam que demora muitas horas até normalizar o potássio aqui, nesse exemplo aqui, por exemplo, até 12 horas. Então, posso usar dose alta de diálise contínua para tratar hipercalemia grave, mas, em geral, para hipercalemia grave, eu prefiro fazer método convencional, curto, de alta eficiência, e depois, eventualmente, eu posso ligar uma diálise contínua em seguida, tá? Então, o controle da calemia é muito mais efetivo com a diálise curta e de alta eficiência, tá? Aqui uma tabelinha com os efeitos dos diversos tratamentos que eu citei na calemia. Vejam que todos eles individualmente não fazem milagre, né? Caem aqui 1 mEq no potássio no máximo, a diálise é quem cai mais, e por isso que eu tenho que agregar essas terapias no tratamento aí da hipercalemia. Beleza, gente? Desculpa ser tão longo, mas era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigado. E dúvidas, né? Doutor Igor, Sim. é a Bárbara. Primeiro, muito obrigada pela aula, sempre incrível. Eu vi que teve uma hora que o senhor explicou sobre o manejo da hipercalemia e do diurético no paciente hipovolêmico. O senhor pode voltar só um pouquinho nesta parte? Posso. Sobre o efeito no ronque e a dificuldade de eu conseguir expulsar o potássio nessa situação. Pode só repetir por que isso acontece? Explica de novo, Bárbara, a sua dúvida. Foi aqui que você teve dúvida? Não, não era aí, não. Eu não sei se está no mesmo slide que está passando. Não. Teve uma que tem até o ronque, que o senhor estava falando de um paciente em vigência de hipovolemia, que a gente fazia uso do diurético, e aí eu não conseguia fazer SD. Que aí eu não... Vale, meu Deus, está passando um monte. Se eu tiver hipovolemia, o que o meu rim vai fazer? Ele vai tentar reabsorver mais sal e água
desesperadamente para restaurar a minha volemia. E isso é feito através da aldosterona também, a partir do ENaC, certo? Agora, se eu estou hipovolêmico, dificilmente eu vou ter um aporte adequado de sódio aqui no túbulo distal. E um dos mecanismos pelo qual o paciente hipovolêmico faz hipercalemia é porque eu não chego sódio suficiente aqui no túbulo distal, né? Então, assim, eu vou tratar essa hipercalemia do paciente hipovolêmico com furosemida? Não. Eu vou tratar como com volume. Eu vou dar sódio, eu vou dar carga de sódio para ele, certo? Então, eu vou dar lá um cristalóide rico em sódio, soro fisiológico, 0,9%. Eu vou ter ringer lactato. E eu vou dar uma carga de sódio maior, mais sódio vai ser filtrado, mais sódio vai chegar no túbulo distal, e esse sódio que chega no túbulo distal vai conseguir, agora sim, me ajudar a eliminar aquele potássio que está em excesso no corpo. Beleza. Ficou mais claro assim. Sim, ficou. É só porque eu estava recebendo outras orientações aqui na hora da mão, aí eu perdi um pedaço. Mas é o que mais chega na interconsulta, né? Ai, não tinha, sei lá, uma bicarbonatada para fazer, não tinha isso. Aí eu fiz uma furosemida a mais no paciente. Paciente muito comum, o paciente chega com diarreia hipercalêmico, hipovolêmico, o cara tem hipotensão postural, taquicárdico, aí vem um potássio de 6, aí dá uma desesperada, óbvio, e aí a pessoa faz furosemida, mas está errado, né? Na verdade, você tem que restaurar a volemia, e restaurar a volemia você pode por si só corrigir aquele distúrbio de potássio, né? Então tá com medo? Faz medida de shift, né? Um potássio de 7, tô morrendo de medo. Tudo bem, hidrata e faz medidas de shift, não tem problema. Mas não faz diurético não, porque o diurético potente que a gente utiliza para eliminar de potássio, ele também é natriurético, né? Ele vai aumentar o aumento da excreção de sódio e água e vai piorar a hipovolemia. Então, na vigência de hipovolemia está errado, né? A gente dá furosemida. Tem alguns autores que até sugerem hiperidratar e fazer furosemida depois, né? Que é uma coisa que eu não concordo muito. Prefiro restaurar a volemia e repetir o potássio sérico aí depois das medidas. Como diria o poeta anônimo, a furosemida do desidratado é soro, né? Muitíssimo obrigada, doutor. Exato. O Maxica é mais potente que o Ronk, né? Quando você restaura a coisa, aí ele joga o potássio todo fora. Exato. O que mais de dúvida, gente? Professor, eu tenho uma dúvida. Vai lá, manda bala aí, Andrezão. André. Em relação à sua experiência na prática, esses pacientes que têm um potássio muito alto, você costuma deixar um gap, por exemplo, o banho do AGASP é K1, né? Paciente com potássio sérico de 8, você mantém esse gap K1 ou tenta deixar um K2 com mais segurança? Excelente pergunta, André. Assim, isso para hipercalemia crônica, isso é mais bem estabelecido, né? A gente sabe que shift de potássio muito rápido, para quem é hipercalêmico crônico, dialítico, vulgarmente, vai lá dialisar, colhe o exame do mês, tem um potássio de 8, né? Se você faz um shift de potássio muito rápido, isso está associado a morte súbita, arritmia e aumento da mortalidade. Então, a recomendação no paciente deixar pelo menos um potássio do banho de 2, no paciente de alto risco, aquele paciente cardiopata grave, coronariopata, deixar até um potássio de 3 no banho, mesmo que o paciente esteja hipercalêmico, tá? Isso é para hipercalemia crônica. Para hipercalemia aguda, a gente não tem esse dado, mas imagina-se que o shift de potássio, a velocidade que você reduz o potássio sérico tenha inferência também em fator pró-arrítmico. Não sei se vocês já se depararam na prática, né, tirando os R3 que estão começando agora, a residência de nefro, mas os R4 e os demais, de pegar um paciente hipercalêmico grave, ligar a diálise, 1 hora de diálise o cara para. Não sei se vocês já viram isso acontecer alguma vez. E aí, em parte, pode ser essa redução muito abrupta, né, brusca do potássio. Eu prefiro sempre deixar um potássio no banho em torno de 2. Eu não gosto de potássio mais baixo do que isso, sinceramente. Assim, apesar de descrito, tá? Tem vários autores que sugerem utilizar para hipercalemia grave potássio de 1 até potássio de 0 no banho. Eu prefiro ser mais cauteloso, utilizar os dados que a gente tem mais estabelecidos para a população com doença renal crônica, para a nossa população.
em agudos também. Então, 2 no banho é a minha prática diária, assim, minha experiência diária. Tá? E não vejo Obrigado. também grandes diferenças em utilizar potássio de 2 de 1. Potássio corrige da mesma forma. Não corrige, não parece corrigir mais com 1 de potássio no banho. Igor, tem uma pergunta prática. Já fui criticado por aí, mas queria saber de você. Você usa ainda hoje em dia o Sorcal ou não? Uso. Tem um paciente dialítico crônico que assim, recebe orientação nutricional, diz que está seguindo, tem uma diálise de super eficiência, fístula, dose adequada e mantém hipercalemia. Eu não tenho outra opção, né? Eu não posso deixar esse paciente hipercalêmico, porque hipercalemia está associada ao aumento de mortalidade. Então, eu uso, né? Tem riscos? Tem. Você tem que saber os riscos. Tem risco de necrose colônica, descrito, né? Então, você tem que selecionar a sua população para utilizar. Mas utilizo sim. Doutor Igor, Oi. quando a gente vê, eu só vi na casinha, né? Pacientes mais crônicos usando Sorcal. Eles usam uma dose muito baixinha. Não sei se por má tolerância ou por medo das complicações ou porque seria o suficiente, mas eles usam cerca de meio sachê, dias alternados, uma quantidade bem pouquinha. É mais ou menos isso mesmo? Dificilmente eu passo de 30 gramas, que é um sachê por dia, né? Tem paciente meu que utiliza só no fim de semana, que ele fica com um intervalo interdialítico maior, e aí ganha um dia a mais para aumentar o potássio, ele utiliza, e ele quer abusar mais no fim de semana também, né? E ele utiliza o Sorcal nesses dias, né? Que ele tem mais risco de hipercalemia. A dose não parece precisar de doses altas de Sorcal para você controlar a calemia. Tem um paciente que você não vai controlar com nada, né, Bárbara? Que come tudo, é tigrão, você pode dar quilos de Sorcal e, infelizmente, 10% da nossa excreção corporal está no trato gastrointestinal, né? Não faz milagre, mas ajuda bastante. Tá. Ô, chefe, no ambiente fora GASP, a gente vê muito nas UTIs aí os pacientes de UTI usando de horário o Sorcal, né? Mesmo dialisando, enfim. Isso não, a gente não usa, né? Não. Isso eu acho uma prática médica, né? Porque é uma população de risco, né? O cara é doente crítico, já tem risco de ilho, isso potencializa o risco de necrose. Outro risco de necrose colônica é potencializado em paciente com imunossupressão. A gente tem imunomodulação em paciente séptico, a gente tem uso de corticoide que diminui a imunidade também. Eu não gosto muito do uso nesse ambiente, sabe? De paciente crítico. Acho que você pode otimizar diálise, pode fazer outras coisas. Em geral, não vejo como problema, assim, nossa, tem uma hipercalemia no paciente crítico, eu não consigo regular. Não, você mantém diálise diária e aí você consegue regular isso de forma razoavelmente fácil. Muito bom. Alguém mais? Tem umas perguntas aqui que eu não vi. Deixa eu parar o compartilhamento um segundo. Boa, vamos ver aqui. Eu não sei se o pessoal está perguntando ou se está só brincando. É o Daniel aí, sempre dando um oi, nos agradecendo com sua presença também. Valeu, gente. Bem, quem ficou tímido na aula, sempre tem gente mais tímida, eu entendo. Podem me mandar pergunta, não tem problema nenhum, eu respondo. Acho que todo mundo tem meu contato. Quem não tiver, pede aí para os meninos. E estou à disposição aí para conversar sempre que vocês quiserem. E quem que também, nas próximas reuniões, quiserem deixar as perguntas todas no chat, a gente no final comenta todas e joga para o apresentador. Não se preocupem com isso, tá? Muito obrigado pela aula, doutor Igor, foi excelente. Obrigado, gente. Então, acho que sem mais delongas, Igor, muito obrigado. Foi uma aula, assim, quem diria que a gente conseguiria falar aqui esse tempo todo só de potássio, né?
a gente acabou falando de muito mais coisas da fisiologia renal. Foi bem bacana rever muitos conceitos. Muito obrigado mais uma vez. Para quem está com esse gostinho de quero mais, teremos o Igor de volta em outras aulas. Ele estará com essa parceria com a gente o ano inteiro. E é isso aí. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Igor. Por nada, estou à disposição, sempre que vocês precisarem. Um abraço, gente. Boa noite a todos.